Que Deus te abençoe. Vamos meditar na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática do pecado. A primeira epístola de João, capítulo 3, tem de forma insistente nos ensinado de que filhos de Deus, filhos do Pai Celeste, nascidos em Jesus, não vivem na prática do pecado. Todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática do pecado. Se você peca de forma habitual e constante, você nunca foi salvo. Palavra dura, né? Mas não é uma palavra dura do pastor Josimar. É uma palavra dura das Escrituras. Vamos reler o versículo da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Olha o que o texto diz. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Se uma pessoa optar pela prática do pecado, se você peca de forma habitual e constante, você nunca foi salvo. Por mais que alguns tenham sido batizados, por mais que alguns tenham o seu nome no rol de membro de uma igreja, por mais que tenham até mesmo exercido cargos e funções, tenham participado de ministérios, o que define alguém como alguém que viu a Jesus, teve um encontro com Jesus. O que define alguém como alguém que crê em Jesus, foi salvo por Jesus, é a prática da santidade. É ter o hábito de ser puro. Todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática do pecado. Se você peca de forma habitual e constante, você nunca foi salvo. Um salvo luta contra o pecado e tem prazer na santidade. Porque, de forma corajosa, li esse texto e de forma corajosa faço a interpretação correta dele para você. Porque eu não quero que você viva enganado. Eu quero que você, em tempo hábil, se arrependa dos seus pecados, abandone os seus pecados e se converta em Cristo Jesus, tornando-se em Cristo uma nova criatura, vivendo como filho de Deus, e filho de Deus vive na prática da pureza e da santidade, lutando contra o pecado, abandonando o pecado, vencendo o pecado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa, sendo filho de Deus, permanecer na prática da pureza e da santidade. Se nesta hora você foi
tocado pelo Espírito Santo e reconheceu que de fato não teve uma experiência com Cristo, que você se arrependa, que você peça perdão a Deus e que você, com a sua boca, com o seu coração, com a sua alma, com todo o seu ser, confesse agora Jesus como Senhor e Salvador, e o Senhor Jesus perdoará os teus pecados e o Senhor Jesus o ajudará a vencer as fraquezas de uma natureza pecaminosa, fortalecendo a cada dia na leitura da palavra, na oração, no serviço do reino de Deus, fortalecer a cada dia a sua natureza futura, que é a natureza santa que teremos na volta de Jesus, quando seremos então semelhantes a Ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado quando aprendemos que todo aquele que permanece em Jesus não vive na prática do pecado. Aprendemos também que se alguém vive de forma habitual e constante na prática do pecado, talvez essa pessoa nunca foi salva. Mas, nesta hora, Senhor, os nossos ouvintes estão tendo, à luz das Escrituras, a oportunidade de se arrependerem, de confessarem Jesus como Senhor e Salvador e em Cristo viverem como salvos, lutando contra o pecado e tendo prazer na santidade, na pureza, na vida que condiz, ó Deus, com a vida de um filho de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Responda às orações daqueles que oram nesta hora. Seja o Senhor o nosso socorro bem presente na hora da angústia, em todas as situações as quais apresentamos a Ti. Em nome de Jesus oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço.